Bom, pessoal, chegamos aqui em Bolzano e realmente é muito interessante essa mescla de cultura alemã e italiana. E é bem diferente, assim, a gente continua na Itália, mas é outro ar, né? A própria arquitetura, ela lembra mais uma arquitetura austríaca, né? Agora tá passando um monte de criança, vamos ver que língua elas estão falando. Tô falando italiano, mas a gente viu um grupo de crianças falando alemão. Sim. Então tem essa mistura. Você vai comprar alguma coisinha, o cara, primeiro ele vem em alemão, aí ele vê que você fala italiano. E tem esse gostinho, né, que é muito bom, né, Fê? Lembra a nossa viagem pra Alemanha. Sim. É sempre muito bom. Que é um dos motivos, inclusive, da gente estar aqui, né? O encantamento todo que nós tivemos pela Alemanha, uma vontade de morar na Europa depois. Sim. Um exemplo aqui com relação às placas, né? Essa praça chama Piazza del Grano. Em português, Praça do Trigo. Em alemão, Kornplatz. E olhem que surpresa boa! Aqui encontramos pórticos igual Bolonha. Lembra o que pra você, Fê? Olha, você falou Bolonha, mas pra mim lembra um pouco a Suíça, né? Só pra ser diferente, né? Não, os nossos pórticos bolonheses, eles são mais imponentes, assim, eles são bem maiores. Mas é sempre muito bem-vindo o pórtico, É muito bem-vindo o pórtico. Bolonha, assim, é a parte porque tem muito pórtico na cidade inteira. Essas ruas normalmente são utilizadas para um comércio maior, né? Como aqui, parece que é uma rua bem de comércio. Ela chama em italiano Via dei Porti, em alemão Laubengasse. Um falando alemão, o outro falando italiano. E aqui é o seguinte, eles se consideram mesmo sul-tiroleses. E na escola eles preservam muito essa tradição sul-tirolesa em questão de línguas, cultura, costumes, né? Não são austríacos, não são italianos. Mas na verdade eles são italianos, né? Eles pertencem à Itália. A região do Trentino, o Alto Adige, é uma região não independente, é uma região autônoma da Itália. O que isso significa? Que ela toma muitas decisões que não precisam necessariamente passar pelo parlamento italiano. Então isso acaba facilitando muito o desenvolvimento da região. Outras regiões pleiteiam também a mesma autonomia, como a região da Lombardia, que recentemente passou por um referendo. Um acordo de guerra fez com que essa região fosse anexada pela Itália. Nós que moramos em Bolonha temos assim a obrigação de aprender a língua, a cultura local, ok? Aqui é importante que você se integre a uma outra cultura. O ideal é que você fale alemão e italiano, nessa ordem. Senão você vai ter dificuldade para arrumar um emprego, para se socializar. Eles não vão ver isso de uma maneira muito positiva. Nós aqui, como turistas, a gente entra no comércio, fala italiano, eles respondem italiano pra gente, tudo bem. Agora, se você mora aqui, isso não vai ficar bom. Então tem essa dupla integração. Ao invés de ter um shopping aqui, alguma coisa monstruosa, não, essa é a rua principal do comércio. Então as pessoas estão aqui, ó, circulando pelos pórticos, as lojinhas muito bonitas. E eles têm aqui um esquema legal que é tipo uma vitrine dupla. Então eles usam o pórtico, a estrutura do pórtico, para também expor os produtos. Isso é muito legal e deixa a gente muito mais integrado, né? A cidade muito mais integrada. E não atrapalha o movimento, porque é um negócio que você afasta, né, o cidadão da cidade. O cidadão vai lá para um bunker e fica circulando naquele negócio viciado, normalmente uma arquitetura terrível, e a cidade e o centro acaba decaindo, como a gente vê muito no Brasil, essa cultura de shopping. As pessoas passam um dia no shopping, vão almoçar, lógico, no Brasil tem muito disso por conta da segurança, mas na hora que você abandona também um local, você deixa ele ao Deus dará, e depois para você recuperar isso é muito mais difícil. E aqui eles não deixam o centro cair. O centro das cidades europeias normalmente é muito vivo por conta do comércio também. Sim. E é muito agradável aqui, mesmo que a gente não esteja a fim de comprar nada aqui, a gente fica passeando aqui, vendo o movimento, é uma delícia. O que nós observamos aqui nessa região, e o que a gente lê, né, o que é evidente, essa mistura de culturas que cria algum problema ainda, né, de relacionamento entre o pessoal daqui e os italianos, que os italianos mesmo não acham que aqui é muito Itália, e eles também não acham. Eles não se consideram aquela coisa.
Mas essa região, não só aqui do Alto Adige como o Trentino, é a região mais desenvolvida da Itália. É a região com melhor qualidade de vida. Então isso mostra que, apesar dos conflitos que eles têm culturais, eles se juntam e a coisa anda. Porque é uma região muito diferente do Trentino e do Alto Adige. Lá em Trento é uma coisa. Uma coisa, é muito italiano. Eles veem essa diferença. É questão de dezenas de quilômetros aqui, não muita coisa, meia hora de trem. Que já muda, tem muita coisa. Mas o estado em si é um estado muito desenvolvido e, nossa, é muito bonito de ver, né? Tem mais região montanhosa do que cidade. Propriamente cidade. Hoje a gente viu muitos grupos de crianças, adolescentes com os professores aqui pelas ruas. É um daqueles dias que os alunos saem da escola para a aula acontecer no meio da cidade, com os professores como guia. Isso é muito interessante. Aqui tem um grupão, ó. Vamos lá. Olha só, o professor está explicando alguma coisa sobre a estátua do Netuno. Fico imaginando, na época da escola, né? Se a gente tivesse tido a oportunidade de conhecer a cidade assim na rua, não pelos livros apenas, de conhecer a história na rua, né? De ter um contato com a arte. Ele está explicando sobre uma escultura. Só que uma escultura não é simplesmente uma obra de arte. Ela fala de um tempo. Patatine fritte, telefonini, computer. Ela fala de uma outra época, de uma outra sociedade. E a partir dali você desbrava o mundo. É uma outra maneira de conhecimento e de estudo. A meu ver, é simplesmente fantástico. Va bene, allora adesso noi andiamo di qua. Sì, vero? Uma coisa muito comum aqui na Itália é que eles fazem suco de romã, aqui eles chamam de melograno, e é uma delícia. O processo é bem simples, eles usam um espremedor e sai muito suco da fruta, é muito, muito bom, ele é bem concentrado. É a Praça das Ervas, em italiano Piazza delle Erbe, em alemão Obstplatz. Essa aqui é a Rua dos Franciscanos, em italiano Via dei Francescani, em alemão Franziskanergasse. Pessoal, agora nós vamos entrar na Igreja dos Franciscanos. É uma igreja aí que foi construída por volta dos anos 1200. Ela foi incendiada e depois construída de uma forma diferente da arquitetura original. Já era a época gótica, né? Quando ela foi reconstruída. Enfim, parece ser uma maravilha e vamos entrar lá. Vamos lá. Acabamos de visitar a igreja franciscana e agora a gente vai ver o quiostro da igreja. Vamos lá. É sempre um lugar mágico, lindo, tranquilo. Uau! E aqui no quiostro, assim como na igreja, tem alguns afrescos, provavelmente de época paleocristiana. E imaginem, as pessoas, lógico, não sabiam ler nem escrever, e a igreja ela usava desse método dos desenhos, das pinturas, dos afrescos, fora da igreja e dentro da igreja, para transmitir a mensagem mesmo que eles queriam. Então, as igrejas elas eram todas coloridas, eram todas desenhadas, com várias mensagens.
Devia ser uma coisa incrível, né? Hoje a gente vê alguns fragmentos e já dá para ter a noção da riqueza, de quanto era lindo tudo isso. E é mais um quiostro que a gente entra e não dá vontade de sair, né? É tão bom, nossa. Ele te puxa ali, né? É incrível. É uma sensação muito boa, né? E é um lugar que está sempre aberto e eu acho que as pessoas, elas ficam até um pouco receosas de entrar, achando que não pode, não Ou sei. que acham que não tem grandes interesses. Não tem... Mas é tão bom. Eu acho um dos lugares arquitetônicos mais fascinantes e... Enfim, visitem, não deixem quando vocês visitarem a Europa. Não é toda igreja que tem o quiostro aberto, mas muitas têm. Às vezes tá meio escondidinho, assim. Pode entrar sem nenhum problema e vocês vão adorar. Que vale a pena.